análise, como pastor, você foi pastor, pastoreou uma igreja durante 8 anos, não é isso? Na sua experiência pastoral, você acredita que esse valor que Agostinho deu a esses relatos, tudo mais, tentar usar isso de alguma forma para o ministério pastoral, você acha válido isso? E se acha válido, em que aspecto é válido, em que aspecto é positivo? É interessante, isso é um negócio muito complicado de dizer ou de responder. Eu diria da minha própria experiência pastoral. Eu fui pastor no meu último ministério no Rio, que é uma comunidade carente, uma favela. Nessa favela nós atendíamos a favela com a ONG. Então a igreja tentava literalmente entrar no vácuo do Estado, na omissão do Estado. Do outro lado, em momentos específicos, nós não apenas tentávamos atender financeiramente, materialmente as pessoas, mas ter algum tipo de oração, sem alarde, sem estardalhaço, muitas vezes feitas no gabinete pastoral, explicando algum tipo de visitação, cura, uma porta que se abre, mas não permitindo, e Agostinho foi cuidadoso nesse ponto, que essa tentativa de aplicar a doutrina da providência e do cuidado de Deus a situações particulares viesse a tomar um lugar central no culto. Então, por exemplo, na experiência pastoral de Agostinho, ele não tinha, por exemplo, momentos de oração pelos doentes na igreja dele. Isso era feito muitas vezes na visitação particular e privada. Isso não entrava na liturgia. A liturgia, inclusive, era fechada, determinada, vinha de cima, e era padrão em toda a igreja latina. Então não se mexia na liturgia. Mas no trato pessoal, na visitação pessoal, ele fazia, os monges, os presbíteros da igreja dele faziam. Então, me parece, de memória, que em alguns momentos, inclusive, era usado o óleo acompanhando a oração. Mas não em caráter mágico, mas como uma ilustração da vinda do Espírito, porque se houvesse alguma mudança, aquilo também seria reputado como obra do Espírito Santo. É interessante que Lutero tinha alguma abertura também, especialmente comentando Tiago capítulo 5, essa luta que a gente trava no ministério pastoral, com pessoas lutando com doença, lutando com algum problema visível, a necessidade de uma intervenção extraordinária, imediata de Deus ali. Mas isso nunca tomando, nem Lutero nem Agostinho, isso não tomava um lugar central no culto, nem era matéria de culto, era matéria da visitação do cuidado pessoal individual. Culto, especialmente em Lutero, culto é palavra e sacramento. Pastor Franklin, para encerrar o nosso bate-papo aqui, por que Agostinho deveria ser resgatado pela igreja moderna? Por que em termos teológicos e especialmente em termos práticos até no que diz respeito ao funcionamento do culto e à vida pessoal das pessoas? Por que precisaríamos, por que Agostinho poderia ser útil, de que modo ele poderia ser útil se nós o resgatássemos e estudássemos mais a vida e os escritos desse homem dos dias modernos? Eu vou só elencar os tópicos. Necessidade de redescobrir quem é Deus, num contexto em que as pessoas perderam uma linguagem de beleza para caracterizar Deus. Então Agostinho, um banquete para quem quer voltar a ter uma linguagem depurada, uma linguagem de majestade para voltar a falar a respeito de Deus. Doutrina da graça, nós vemos um contexto basicamente pelagiano, nem arminiano. John Wesley ia torcer o nariz para o que a gente vê em nossas igrejas hoje, a graça barata, a porta larga. Então Agostinho recupera a seriedade e a força da doutrina da graça. E uma doutrina da graça que dá sentido para a vida do fiel, por mais simples, por mais humilde que seja o fiel. Não importa o que ele faça, uma dona de casa, um pedreiro, um marceneiro, ele agora é alvo dessa graça. Ele agora tem valor, ele tem nome, ele tem uma nova história. E ele não precisa fazer, ele já é. Ele foi alcançado por essa graça. Então, trindade, graça, o próprio problema do mal tem sido uma questão recorrente da igreja evangélica brasileira, com tantas soluções fáceis e medíocres, e nós temos um gigante da fé,
tratando do problema do mal com a reverência devida a Deus e com a sensibilidade às dores que os seres humanos provam. Um tema importante que eu não toquei nessas conferências é o tema da meditação, inclusive. Você ter a sua vida moldada por um ruminar a palavra. Então esse é um tema importante, principalmente na regra de Agostinho, que tem sido redescoberta em anos recentes, a necessidade de caminharmos com a palavra, caminharmos com o saltério, e no meio dessa interação em que eu leio o saltério, eu suplico para que o Espírito me conforme ao que eu estou lendo na palavra, a minha vida seja moldada. Então eu rumino a palavra, eu caminho com a palavra, e a palavra me molda. A necessidade de respeitar a minha narrativa pessoal. A gente vê isso em Confissões, isto é, Agostinho, olhando pelo retrovisor, ele vê agora toda a sua vida anterior à luz da graça. Então, muitas vezes, nós crentes temos uma postura de ruptura com os nossos fracassos do passado, nossos pecados do passado. A gente entende que o passado não tem valor, mas a gente aprende com Agostinho que o nosso passado foi o campo onde Deus trabalhou. Quebrantar o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egocentrismo, nos levar a depender somente dele, reconhecer a centralidade dele, a necessidade dele. A ênfase na amizade na vida comunitária, outro tema importante, Agostinho. Ele era alguém que vivia cercado de amigos. Até o final da vida dele, você tem a palavra e a amizade. Então, já nos estágios finais da vida dele, um dos primeiros biógrafos dele, vai dizer que o quarto dele era coberto com salmos, presos no teto, na parede, ele passava o tempo todo deitado lendo os salmos, e as lágrimas escorrendo, lendo os salmos penitenciais, inclusive, Salmo 32, Salmo 51, e rodeado de amigos, todo o tempo amigos presentes ali, andando ao redor dele, e os últimos nomes que ele cita, e nesse caso a teologia de Agostinho também é uma teologia do amor, da afetividade, o nome da mãe, o nome do filho, o nome da mulher sem nome, também é preservado por aqueles que acompanharam a morte dele. Então esses são alguns temas interessantes não, acho que vitais, que nós precisamos redescobrir hoje. Primeiro, o contexto de Agostinho é muito parecido com o nosso contexto. Nós não vivemos mais uma igreja pós-constantiniana, isto é, a igreja, ou melhor, o cristianismo se confunde com a sociedade se percebe como uma sociedade cristã, como nós vemos aqui no Brasil até a década de 70, final da década de 70, 80, quando trabalhar no domingo era proibido por lei, porque nós éramos uma sociedade cristã. Nós vemos hoje uma era pós-cristã, eu acho que essa é até mais preciso falar assim do que falar pós-modernidade, que é tão vago, mas essa era pós-cristã se confunde com a era de Agostinho, uma era essencialmente paganizada. Nós vemos hoje uma sociedade paganizada. E é interessante que algumas dos dilemas teológicos propostos pelos hereges no tempo de Agostinho estão presentes no nosso meio, como o maniqueísmo, na ideia do teísmo aberto, que é basicamente maniqueia, a ideia do pelagianismo, com essa ênfase legalista para a salvação presente em nossas comunidades, e mais, com os desafios impostos pelos novos movimentos religiosos reencarnacionistas, que também estão presentes na época de Agostinho. Então nós temos muito a aprender, esse é o primeiro ponto, com esse homem por conta da época dele. Nossa época tem paralelos muito parecidos com os paralelos da época dele. O Estado que se miscui em matéria de devoção, matéria de ética, um Estado que quer determinar o comportamento privado, o comportamento familiar. Então isso lembra muito os choques que os Agostinho e seus pares tinham com o próprio Império Romano. O segundo ponto interessante é que nós não estamos tratando aqui de um teólogo anglo-saxão. Nós estamos tratando aqui de um teólogo africano. E um dos primeiros mosaicos que retratam Agostinho, o mosaico do VI século, se me falha a memória, está preservado hoje em Ravenna, na Itália, retrata Agostinho como um negro. Isso é interessante, quer dizer, nós estamos aprendendo não de um teólogo europeu, de um teólogo norte-americano, mas nós estamos aprendendo e dependendo das percepções de um teólogo africano e negro. É ele, basicamente, esse africano se torna talvez o pensador mais importante do cristianismo e talvez um dos filósofos mais impressionantes da história da igreja, alguém que vem da África, não dos atuais centros de saber. Então, nesse sentido, ele também se torna extremamente relevante para nós hoje
na medida que nós voltamos a um outro tipo de outro modelo de teologia. E para alguém que tente acusá-lo de ser um neoplatônico disfarçado, ele não tinha vergonha de usar o neoplatonismo na sua construção teológica. Mas o neoplatonismo, diferente de alguns teólogos contemporâneos, sempre subordinado à Sagrada Escritura. Então, naquilo que o platonismo, como no problema do mal, poderia ajudar na interpretação bíblica, ele era bem-vindo. Mas à medida que ele entrava em conflito com a Sagrada Escritura, prevalecia a Escritura e não a filosofia, que ele entendia que era a filosofia mais próxima, o que poderia oferecer a melhor moldura para comunicar a doutrina cristã dos seus pares. Muito obrigado, pastor Franklin, por sua presença aqui em nossa igreja, nosso terceiro Enco Jovem. Muito obrigado pelas reflexões que o senhor trouxe a nós, os desafios que emanam do estudo da teologia de Santo Agostinho. E a nossa expectativa é que o Senhor esteja conosco outras vezes, nos enriquecendo aí com o seu conhecimento, com a sua simpatia, a sua amizade. Prazer todo meu. Deus abençoe vocês.